No podcast a gente vai trazer pessoas que fazem e acontecem aqui na cidade de São Paulo, pessoas que impactam na vida da nossa comunidade. E hoje, nessa roda de conversa, a gente vai começar a conhecer um pouco da história do Castelar. O Castelar vai nos dizer como ele chegou até aqui, a sua trajetória. A história é o seguinte, é uma história que todo mundo passa por uma história e todo mundo acha que a sua história foi muito difícil. Mas um dia, sentado conversando com meu amigo Gilberto, e eu comecei a contar para ele como é que a minha trajetória, quando nós chegamos aqui em São Paulo, e ele achou interessante, e aí ele me convidou para a gente participar desse podcast aí, estar aí compartilhando para vocês a minha história. E talvez você ache que a sua vida é muito difícil, e a minha foi talvez muito mais. Eu vou iniciar contando para vocês quando nós chegamos aqui em São Paulo, no ano de 1962 aproximadamente. São Paulo, gente, fazia muito frio, era um frio terrível. A minha mãe era viúva de 10 filhos pequenos e meu pai morreu e ela ficou meio perdida, pegou os filhos, jogou dentro de um trem chamado Maria Fumaça e veio para São Paulo, mas sem destino para onde ir. Chegando aqui na estação do Brás, nós desembarcamos no trem, foi 3 dias de viagem, né? Para chegar até São Paulo, era o trem Maria Fumaça, não era pau de arara, mas era o trem Maria Fumaça. Aí nós chegamos, 10 crianças pequenas e uma viúva analfabeta, não sabia ler, escrever, não tinha profissão, desembarcou aqui no Brás. Para onde vai? Não sabia para onde ia. Naquela época tinha um sistema chamado emigração, e é onde todos aqueles nordestinos, as pessoas que vinham de outros estados, que na realidade São Paulo era a vedete, porque se dá bem em São Paulo. Mas chegava aqui, você não tinha cobertor, não tinha casa para morar, então tinha uma chamada emigração. Essa imigração é um prédio que ele existe até hoje, me parece que é museu da imigração no Brás, e ele acolhia essas pessoas, então era milhares de gente. Gente, era tão complicado, porque você entrava às 6 horas da manhã na fila do café, tomava um café, dava uma brincada ali, criança fazia uma brincadeira ali no pátio, em seguida você tinha que ir para a fila do almoço. Saía da fila do almoço, brincava um pouquinho, ia para a fila do jantar. Saía da fila do jantar, ia para a fila para dormir. Então lá tinha muquirana, piolho, tudo quanto é tipo de inseto existia lá, mas era o único lugar que a gente achou para ter um abrigo, um teto para poder ficar. Depois ficamos lá em torno de uns 10, 11 meses mais ou menos. Minha mãe conseguiu, trabalhando de diarista, que ela conseguiu arrumar uma casa, um barraco, né? Aí nós viemos para o barraco, 10 pessoas, e aí que o negócio complicou, porque aí São Paulo fazia muito frio, gente, muito frio, e não tinha assistencialismo nenhum. Então na realidade o que a gente fazia? Ficava ali passando fome e passando frio, não tinha cobertor, não tinha agasalho, não tinha nada. Porque era 10 filhos, diarista vai deixar o que para comer? Então ficava ali passando fome. Passamos fome por um longo período. Então, nós cresceu mais um pouquinho, eu tinha aproximadamente 4, 5 anos. Quando eu atingi a faixa de 7 anos, eu comecei a sair para a rua com um saco, pedir esmola, pão velho. Eu não gosto de pão. Ela dizia assim, eu vou melhorar de vida, eu vou ter uma condição melhor. Como começou essa virada de jogo? Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que melhorar de vida, porque aquela vida era muito miserável. Então desde pequeno eu coloquei na minha cabeça, eu vou melhorar de vida, não vai ficar assim. Então eu quero compartilhar com você, gente, porque por mais que você sofra na sua vida, sempre é possível você melhorar. E não adianta, gente, você ficar dependendo de parentes, de governos, de ajuda externa. Você tem que ser o único no mundo. Põe na sua cabeça, eu sou sozinho, ninguém vai me ajudar, eu não vou depender de ninguém, eu vou lutar. E é muito difícil quando você é pobre para você melhorar de vida. É muito difícil. Gente, é uma luta muito grande, mas eu venho ao longo dos anos aí trabalhando muitas horas por dia. Tentei fazer de tudo na minha vida para melhorar a vida. Acredito que melhorei. Hoje eu tenho condições um pouco melhor de vida, consigo dar uma estrutura melhor para os meus filhos. Mas o que é duro é o seguinte, que o pobre, quando ele trabalha para melhorar de vida, quando ele começa a melhorar de vida, a vida está acabando. Esse que é o problema. Quando você começa a melhorar, falar, agora eu estou de boa, a vida já está dizendo, olha, chega, você já viveu muito aqui, está na hora de você ir embora. Eu espero poder
viver muito tempo aí para poder compartilhar com vocês a minha vida, contar um monte de história. Hoje é o primeiro dia do nosso podcast. A gente está